Na manhã deste dia 17 de abril de 2024, ocorreu uma audiência pública na Câmara Federal para discutir a regulamentação do trabalho dos motoristas por aplicativo. Veja um resumo dos principais momentos desta audiência. Estamos aqui presentes para tratar sobre um assunto vital para a mobilidade humana do Brasil e que tem ganhado cada vez mais relevância, que é a regulamentação do transporte por aplicativo, com representantes de todo o Brasil. E através dessas reuniões construímos juntos um relatório que foi transformado no PL 536 de 2024. O grupo de trabalho, através do Executivo, apresentou, então, o PLT 12 de 2024. É público e notório a indignação dessa categoria com o PLT 12, o que acarretou em diversas manifestações a nível nacional. Não podemos aceitar que a remuneração se dê por hora efetivamente trabalhada, quando todos os custos operacionais relacionados à prestação do serviço se dão por KM rodado. Temos o PL 536 que tramita nessa casa. O PL 536 regulamenta a profissão de motorista autônomo do serviço à mobilidade urbana, de modo que o motorista não ficará refém da plataforma, podendo prestar serviços junto a hotéis, agências de serviços, companhias aéreas, dentre outras, e estaria atuando dentro da legalidade. As plataformas passam a ser obrigadas a estabelecer o preço do serviço de intermediação, acabando com taxas variáveis. A remuneração dos motoristas passa a ser estabelecida por markup, metodologia de precificação já validada em diversos setores da economia, como na área de transportes e logísticas, envolvendo todos os custos operacionais fixos, também todos os custos variáveis, mais impostos, e ainda com um percentual mínimo de lucro líquido de 20%. O MPT tem uma preocupação em relação à estrutura do projeto. Alguns conceitos que são apresentados, eles não são tão adequados e estão distantes da realidade do que acontece no mundo dos fatos. O primeiro é a forma pela qual se define a plataforma digital. Essas empresas não são meras intermediárias. As pessoas, quando elas acessam um aplicativo, elas não estão interessadas no motorista X, Y ou Z. Elas querem que a empresa, que no caso pode ser a Uber, a 99, enfim, todas as empresas que estão no mercado, ofereçam um serviço de transporte. É assim que isso acontece no mundo dos fatos. Um outro ponto específico é a forma pela qual essas próprias empresas se registram no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essas empresas, para defender o que elas realmente estão interessadas, que é a marca delas, elas pedem o seu registro como empresas de transporte. Então, é fundamental a gente ter em vista isso para fazer um enquadramento adequado do que essas empresas de fato são. Um outro ponto que nos preocupa bastante é em relação ao artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei afasta qualquer possibilidade do reconhecimento da relação de emprego a partir da constatação de uma série de elementos que, do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, configuram formas de controle dos trabalhadores. E não sou só eu que estou dizendo isso aqui, nem só o Ministério Público que está trazendo isso. Recentemente, Portugal aprovou uma nova legislação que introduziu o artigo 12A no Código de Trabalho, criando uma presunção de contrato de trabalho entre um trabalhador e uma plataforma, quando esses mesmos requisitos que no Brasil, dentro desse PL, no artigo 5º, são motivos para afastar o vínculo de emprego, em Portugal, isso vai ser motivo para se ter uma presunção da relação de trabalho, de uma relação de emprego. Então vejam que o Brasil, a partir do momento em que aprova ou encaminha um debate nesse sentido, está indo na contramão do que o resto do mundo está tratando e analisando essa forma de trabalho. Então é importante também a gente situar como que o Brasil se insere dentro desse debate internacional sobre o trabalho via plataformas digitais. Eu vou explicar para vocês qual que é a origem desse PL. Esse PL é um acordão
entre a Uber e o governo. Juntou a vontade de comer com a fome. Olha só que interessante. A Uber tem um passivo trabalhista, tem um problema trabalhista. Como é que eles vão resolver isso? Pagando advogado, pagando a decisão, a rescisória? Não, eles fazem um acordo com o governo. O governo coloca na conta do motorista. A conta que está sendo feita é: a Uber está abrindo mão dos problemas trabalhistas que ela acumulou em todos esses anos, que agora ela vai conseguir tirar o dela da reta, e vai sobrar para o motorista e vai sobrar para o usuário. E tirar para o governo a possibilidade de tributar para pagar os luxos da Janja e do Lula, e também enfiar o sindicato goela abaixo, porque todo mundo sabe que sindicato não serve para nada. Muito obrigado, presidente. Por que ele é um grave erro? Artigo 3 dele. O trabalhador que presta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos de 4 rodas será considerado, para fins trabalhistas, trabalhador autônomo por plataforma. A primeira questão é: qual autonomia? Quem estabelece de modo unilateral os valores a serem recebidos? As plataformas. E aqui entra os algoritmos, que são programados pelas grandes plataformas para processar um volume imenso de informações sobre tempo, lugar, etc. Certo? Quem usa o bloqueio para ameaçar trabalhadores e trabalhadoras, o que implica em deixá-los por tempo determinado ou mesmo bloqueio definitivo? As plataformas. E quem utiliza, 11º, a possibilidade de dispensa a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa e sem aviso prévio? A plataforma. Aos motoristas e motoristas do aplicativo aqui presente, mas quero salientar algumas preocupações, né, que a gente está tendo aqui em algumas falas, porque muitas informações estão sendo colocadas aqui e o trabalhador está sendo novamente levado ao erro. Essas empresas estão 10 anos no mercado brasileiro sem sequer sentar com o movimento sindical, sem sequer sentar com essas lideranças que estão aqui hoje falando contra o PL. O PL pode ser melhorado pela essa mesa aqui de deputados. Eu acho que chegou o momento de a gente apresentar aqui emendas para tratar o trabalhador. Falo isso com muita tranquilidade, porque temos mais de 20 mil processos contra essas plataformas, o desligamento. E o sindicato representa assim a classe trabalhadora, porque faz parte da Constituição, querendo ou não. Não, vocês têm que respeitar, porque, né, e eles estão contra a PL que defenda eles, é um absurdo. E outras coisas mais, acordo coletivo, dissídio coletivo, aonde vocês trabalhadores vão participar de assembleias para definir a vida de vocês. Então, pessoal, não abra mão dessa grande oportunidade. Empresas que estão 10 anos sucateando não só o nosso trabalhador, mas como muitos trabalhadores que virão após essa regulamentação, porque o aplicativo é uma realidade, está em outras categorias. Se a gente não fizer um movimento claro e trazer emendas que possa ajudar o trabalhador... Motoristas por aplicativo é uma condição onde num primeiro momento tinha da cobrança do Uber em torno de 20% da corrida, e hoje uma corrida chega a 40%, 50% de cobrança. Só que agora é que o jogo começa. Agora é que eu pega para capar. E nessa discussão é que nós vamos ter que verificar quem é que fica do lado da Uber e quem é que fica do lado do motorista que está sendo explorado diariamente. Essa é a articulação e a discussão que a gente vai precisar fazer. Olá, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Agrobon, presidente dessa comissão, pelo convite. Podermos estar aqui debatendo um tema de tamanha relevância. A Mobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, sempre teve uma postura pública em favor da regulamentação do transporte intermediado por aplicativo, seja ele para motoristas, seja para entregadores. Defendemos desde 2021 a construção de uma regulamentação que preserve a flexibilidade, preserve a autonomia, traga segurança jurídica e garanta uma efetiva inclusão previdenciária desses motoristas e entregadores.
Foi com esse espírito que nós participamos do GT, para o qual fomos convidados no âmbito do Poder Executivo. Discutimos ao longo de alguns meses essa proposta de regulamentação. Entendemos que o resultado trata-se efetivamente de um projeto equilibrado e que contempla algumas demandas apresentadas por todos que estiveram ali presentes. A Mobitech, desde o início dos trabalhos, a gente apresentou uma carta com 9 princípios que entendíamos serem princípios extremamente relevantes para se fazerem presentes nessa regulamentação. A gente trouxe a segurança jurídica como um dos principais pontos, e aí tratando não apenas da questão trabalhista em si, o reconhecimento ou não do vínculo, mas também a garantia de que essas plataformas elas são intermediadoras. Isso é um ponto que é importante, que está contemplado no projeto. A gente defendeu a construção, como já vimos defendendo há tempo, de um modelo de inclusão previdenciária. Defendemos a construção de mecanismos que trouxessem maior transparência para essa relação entre motorista e entregadores. Era muito importante que essa regulamentação se fizesse por meio de um projeto de lei, para que a gente garantisse a neutralidade competitiva, e alguns outros elementos que se fazem ali presentes. O resultado desse longo trabalho, PLP 12, mais uma vez, a gente acredita que trata-se de um texto equilibrado, que merece ser discutido por essa casa, e mais uma vez parabenizo o deputado Agrobon. Acredito que agora vamos ter 3 comissões na qual as discussões vão poder ser feitas de maneira mais detalhada. A Mobitech se coloca à disposição para que a gente possa debater ponto a ponto, reforçando que, como desde o início, além do diálogo, vamos defender sim a construção de uma regulamentação que garanta a flexibilidade, garanta a autonomia desses trabalhadores, traga segurança jurídica, a gente consiga construir um modelo que permita a efetiva inclusão previdenciária desses trabalhadores, sejam eles motoristas, sejam eles entregadores, e que ao mesmo tempo a gente garanta também a neutralidade competitiva para que as plataformas possam seguir inovando e investindo no país. Muito obrigado, deputado. Parabéns, deputado. Quero cumprimentar o deputado Daniel Agrobon e todos os deputados e autoridades. É importante dizer que desde o início desse processo de regulamentação, nós, motoristas por aplicativos, ficamos excluídos desse processo. Eu sou motorista em Belo Horizonte desde 2017 e é importante a gente deixar claro que qualquer projeto de lei que vai regulamentar o nosso trabalho, ele precisa contemplar o motorista na questão dos ganhos, uma proteção para ganhos, para que a gente tenha o ganho relacionado e ligado ao quilômetro rodado e tempo, baseado no quilômetro rodado e tempo, não como foi apresentado pelo governo. Precisamos também de uma transparência maior com relação a essas questões da taxa de retenção da plataforma. Hoje, as principais plataformas, elas têm uma retenção flutuante, e isso elas conseguem dali tirar todo esse custo do INSS através dessa variação da retenção, seja do passageiro, porque a tarifa do passageiro também, o valor da corrida é flutuante, e também o valor do motorista. Então, é importante dizer que qualquer regulamentação que essa casa for tocar para frente, ela precisa levar em consideração o quilômetro rodado de tempo e ter uma garantia, uma proteção de ganhos reais para o motorista. A presente indicação visa a isenção de imposto sobre veículos automotores e PVA aos condutores de veículos cadastrados aos operadores de transporte por aplicativo. Assim, em atendimento ao clamor dos condutores de veículos por aplicativo, solicito o acatamento dessa indicação. Foi conivente no projeto de lei do PLP 12 que o mínimo da categoria seja 32 por hora. Ora, meus amigos, não tem nenhuma cidade do Brasil que ganha 32 por hora. Na verdade, tem uma. É a cidade de Porto Velho. Justamente Porto Velho, que os motoristas se organizaram e criaram um outro aplicativo, justamente para ir contra a Uber. E lá a Uber não faz sucesso. Lá o sucesso é do Urbano Norte, outro aplicativo, que esse PLP 12, inclusive, vai acabar extinguindo esse aplicativo. O motorista quer ganhar por quilômetro rodado.
O carro roda por quilômetro, a gasolina é por quilômetro, o pneu troca por quilômetro, o óleo troca por quilômetro, não faz sentido a gente colocar um valor por hora. Algumas semanas atrás também tivemos manifestações em todo o Brasil contra o PLP 12. Manifestações essas que resultaram aí na retirada do regime de urgência. E eu fiquei muito surpreso quando o ministro falou que iria enfrentar gritaria. Vamos com tudo e vamos enfrentar a gritaria, ele falou. Olha, a gritaria é justamente a voz do motorista, a voz do trabalhador. Eu pergunto, o ministro está querendo ir contra a voz do trabalhador? É isso que ele chama de gritaria? O motorista de aplicativo não quer esse projeto, esse projeto não representa o motorista de aplicativo. Eu estou passando em diversos gabinetes, falando com deputados, oferecendo emendas ao projeto para a gente tentar consertar esse projeto e construir algo bom para o motorista de aplicativo. Bom, todos motoristas de aplicativos do Brasil, o presidente dessa federação aí de sindicaleiros disse no desastroso projeto chamado PLP 12 de 2024, hoje conhecido como Lei da Contramão, o seguinte: Leandro, você disse isso. O amor venceu o ódio. Fecha aspas do Leandro. Se o amor tivesse vencido o ódio, o motorista de aplicativos era para estar recebendo por quilômetro mais tempo, no mínimo R$2. E a tarifa mínima hoje no Brasil deveria ser de, no mínimo, R$10. Se o amor tivesse vencido o ódio, Leandro, os sindicatos que não nos representam e que sequer deveriam nos representar, deveriam ter pensado num projeto que de fato atendesse o interesse dos motoristas de aplicativos de todo o Brasil. E nesse famigerado GT, grupo de trabalho, o que vocês fizeram foi tirar foto abraçado com plataformas e com o governo, dizendo que eram a favor de um projeto que não representa o motorista de aplicativos do Brasil, que tem 98% de rejeição no site da Câmara dos Deputados. Um projeto que vai atrapalhar a vida do motorista de aplicativos, porque está querendo que o motorista receba por hora trabalhada R$32,09. O carro e a manutenção é feita por quilômetro, a troca do pneu é feita por quilômetro. Todos os insumos da nossa categoria é feita com base no quilômetro rodado. E o que eles entregaram foi um projeto que somente beneficia o governo, as plataformas e os próprios sindicatos. O PLP 12 2024 não fala sobre o que realmente importa para o trabalhador. Liberdade para trabalhar com ganhos justos, com base no quilômetro e no tempo, e não na hora trabalhada. O motorista não quer pagar 27,5% de INSS podendo ser MEI, recolhendo para a Previdência e tendo os mesmos benefícios, como auxílio doença e maternidade, por exemplo. E não venha me dizer que esses 20% aí que as plataformas estão dizendo que vão pagar, vai sair do bolso delas. Ao contrário, vai sair do bolso do trabalhador, vai sair do bolso do usuário do serviço, do motorista de aplicativos. Infelizmente, mais uma vez vai ser prejudicado. O motorista quer um projeto onde ele possa ser reconhecido como trabalhador, mas sem ter que depender de sindicato, de pagar sindicato. O que o motorista quer ter é liberdade para trabalhar, sem depender de sindicato, para determinar se, por exemplo, ele pode ou não trabalhar 12 horas. Liberdade para ganhar dinheiro e para trabalhar. É isso que o motorista de aplicativos quer. Não esse projeto que não cuidou do essencial e de quem deveria, que é o motorista de aplicativos. Não é o PLP 12 2024. Sindicato não nos representam. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos motoristas que estão aqui. Só para deixar claro, eu sou motorista de aplicativo há 7 anos, tenho mais de 26 mil corridas somente numa plataforma de aplicativo, fora as outras. E para deixar aqui claro a questão da Previdência, nós tivemos 3 trabalhadores que foram mortos lá em Mato Grosso. 3 trabalhadores esses que não teriam nenhum tipo de Previdência. E eu pergunto aqui, que é muito fácil chegar aqui e defender o MEI, tem trabalhador que não tem previdência, a família vai ficar sem nada. Porque a família não tem nenhum tipo de previdência, o trabalhador não pagava, não são trabalhadores que tinham MEI. E é a realidade da maioria dos trabalhadores. A deputada Dandara falou aqui que a maioria tem o MEI. E é somente 23% dos trabalhadores que possuem MEI. Desses 23%, 40% não pagam o seu MEI em dia. Então, eles são totalmente desprotegidos.
E falar também sobre o auxílio acidente, porque o MEI ele não dá direito ao trabalhador de ter auxílio acidente. E o que está previsto no PLP é que se tenha o auxílio acidente. Então isso é muito importante para a categoria que roda 10, 12, 14 horas por dia, como eu rodo, que trabalha nas madrugadas de Porto Alegre, se você tiver acidente, assalto, que as plataformas estão explorando nós há 10 anos. E é lamentável que os parlamentares venham aqui e falem que não querem nenhum tipo de regulamentação, que querem outro tipo de regulamentação, que defende somente o MEI. 10 anos sem nenhum tipo de garantia. E quase 500 motoristas foram assassinados, tá? Nesses 10 anos que as plataformas estão aqui, vítimas de latrocínio, assim como esses motoristas que foram chamados como um delivery, porque eles usam, os assaltantes usam as plataformas como deliveries para assaltar motoristas de aplicativo e para matar, como aconteceu agora com esses 3 motoristas que estão lá e que os familiares não vão ter direito a nada. Então, são 10 anos que a gente está aqui sendo explorado e que a gente precisa de algum tipo de regulamentação. E é esse governo que colocou na mesa de trabalho. E nós, quando tem gente que chega aqui e diz: ah, mas vocês não ouviram a federação, não ouviram as associações, nós abrimos um canal de diálogo há pouco tempo. E o que nós recebemos é que as associações não querem conversa com o sindicato. É desse jeito que vocês querem melhorar a vida do trabalhador? Sem sentar e conversar? Sem realmente propor emendas, como a gente está propondo aqui, 12 emendas de melhorias nesse PLP? Não, vocês têm que ouvir. E assim como a gente está ouvindo vocês também têm que chegar e conversar com a gente. A gente está fazendo várias atividades ao longo de vários estados com a Superintendência do Trabalho para ouvir os trabalhadores. Vocês têm que participar. Sem participar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E corre o risco de ser mais um PL que vai ficar lá engavetado junto com os 80 PLs que estão nessa Câmara aqui, sem chance de nenhuma defesa, sem chance de nada. Então, venham para o debate, venham conversar com a gente, porque nós estamos abertos ao diálogo, vocês é que não estão. Por gentileza, a gente desceu a mesa. Com a palavra, Paulo Marcelo Martins Reis. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Pessoal, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que a nossa luta continua. Vocês viram aí que não será uma luta fácil, iremos enfrentar aí muitas dificuldades, mas não tenho dúvida que aqui nesse parlamento tem vários deputados que estão a favor de vocês, ao lado de vocês, e juntos nós seremos mais fortes. Então, um grande abraço a todos vocês, que nos desculpe aqueles que ficaram lá fora, que não puderam adentrar aqui, deixaram seus lares aí, às vezes até andaram mais de 2.000 quilômetros e não tiveram a oportunidade de estar junto com a gente, tá bom? Tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão geral, declaro encerrada a presente sessão. Grande abraço a todos.